E aí pessoal, tudo certo? Mais uma semana de Major League Soccer, semana 30, fim de semana com jogos bons e jogos decisivos, né? Principalmente no que diz respeito à busca ali pelos playoffs, boas brigas tanto no leste quanto no oeste. E eu começo pela costa leste, começo por New York, que foi dominada pelo lado vermelho da força nessa temporada regular. Isso porque os New York Red Bulls venceram mais um derby no último sábado, com um gol solitário do Christian Cáceres Jr. e uma vitória que determina aí o domínio dos Red Bulls em Nova York. Foram 3 jogos nessa temporada, um empate e 2 vitórias dos Red Bulls pelo placar mínimo, né? Com essa vitória, campanhas igualadas também, né? Ambos com 40 pontos agora, os dois times, com 11 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Até montei um gráfico, coisa bem simples aqui para a gente dar uma olhadinha como foi o desempenho ao longo da temporada, né? Pontos ali por rodada. O New York City ele até, em certo momento, abriu uma boa vantagem sobre o rival, enquanto os Red Bulls deram até uma pinta de que talvez ali iam ficar de fora dos playoffs. Agora entraram de vez na briga, né? E vem numa crescente, ao contrário do rival azul, que vem numa fase ali que deu uma estagnada, até caiu um pouco de rendimento. Agora as duas campanhas igualadas, o New York City inclusive saiu da zona de classificação e está agora em 8º colocado com 40 pontos, seguido pelos Red Bulls, que mesmo vencendo os confrontos diretos, ele acaba ficando em 9º colocado ali também com 40 pontos. É importante destacar essa reta final dos Red Bulls, que apesar de não criar tanto em volume, não é um time que cria tantas grandes chances, até tem os números aqui, 1,2 gols por partida e 1,5 grandes chances por jogo, ou seja, não é um time que cria tanto em volume, mas que sabe buscar o resultado com o mínimo, como foi nas 2 vitórias sobre o rival, né, por 1-0, e agora mostra que quer muito brigar pelos playoffs, do qual não fica de fora desde 2009, ou seja, muita água para rolar ainda nessas partidas, e essa disputa entre os dois times de New York, acho muito difícil nenhum dos dois se classificar, né? Apesar de estarem agora fora da zona de classificação, acho bem difícil que nenhum dos dois se classifique para a pós-temporada. Agora a gente vai para o outro lado dos Estados Unidos, falar um pouquinho sobre o LA Galaxy, que venceu finalmente, depois de 10 rodadas venceu um jogo dificílimo contra o Portland Timbers, né, que era considerado um jogo dificílimo e foi realmente uma partida complicadíssima, resolvida nos minutos finais, com gol de pênalti inclusive. Mas antes disso, o Chicharito abriu o placar para o LA Galaxy, o Chicharito que vem retomando o ritmo, né? Inclusive é o artilheiro da equipe com 13 gols, o Portland Timbers empatou e nos minutos finais de pênalti a sacramentada vitória do LA Galaxy. É um jogo interessante que o Galaxy criou bastante e com qualidade, algo que não acontecia há um bom tempo. Quem assiste os jogos do Galaxy sabe bem disso, que é um time que estava tendo muita dificuldade e um estilo de criação muito burocrático lá na frente. Nessa última partida criou bastante e criou com qualidade, a vitória muito merecida do time de Los Angeles, né? E voltando para o leste agora em clima de fim de festa para falar de um jogo com 2 expulsões ali no finalzinho entre Toronto e o Atlanta. O Atlanta que venceu mais uma, cravou de vez aí a permanência na zona de playoffs, ainda não se classificou, mas tem tudo para se classificar nas próximas rodadas. É um time que tem feito um trabalho incrível da metade da temporada para cá, né, porque no começo foi um desastre total, mas que agora está cada vez mais próximo de garantir a sua vaga para a pós-temporada, né. O jogo que até o Toronto começa bem, mas depois tem um domínio visitante ali do Atlanta, que abre o placar com o Luiz Araújo, o brasileiro que foi campeão francês pelo Lille, e fez um belo gol. Aí fica a discussão se foi um gol proposital ou se não foi intencional. Na minha opinião foi proposital ali, foi um belo gol, por cobertura inclusive do Luiz Araújo. E alguns outros destaques desse jogo, o Belo, o lateral do Atlanta, que tem sido muito importante, né? Dando assistência, sempre agudo pelo lado esquerdo, sempre agressivo,
E ao finalzinho do jogo, expulsão um de cada lado, Auro do lado do Toronto e o Ezequiel Barco do lado do Atlanta. Confusão que até agora nem eu entendi muito bem o que aconteceu. Inclusive teve 9 minutos de acréscimo esse jogo. E nos minutinhos finais, o Marcelino Moreno, camisa 10 do Atlanta, fecha o caixão e dá a vitória ao Atlanta, né? Então, agora o Atlanta, como eu já falei, entrou na zona de playoffs, enquanto o Toronto está matematicamente eliminado da competição, né? Não vai para pós-temporada, vai ficar pelo caminho mesmo. O clima de fim de festa no jogo não reflete o clima que vai ter esse fim de temporada regular, porque, como eu disse, tem muita gente na briga pelos playoffs, tanto no leste quanto no oeste, e isso que a gente vai ver aí ao longo das próximas semanas. Então, segunda que vem eu volto. Você que está assistindo aqui no YouTube, porque esse vídeo de 5, 6 minutos com certeza não vai caber lá no Twitter, vai lá no Twitter, dá uma força lá, um likezinho na postagem ou retweet eventualmente. E no mais eu queria agradecer e até semana que vem.